Olá, queridos. Boa noite para todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a identidade daquele que se encontra sentado no grande trono branco. Estamos falando de Deus, em Apocalipse, capítulo 4 e verso 2, certo? Bom, uma coisa que está clara é que é Deus quem está sentado no trono. A grande questão é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, ou são os três juntos que João contempla sentado no trono? Vamos ver aqui, Apocalipse 4:2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Pois bem, João, ele não profere o nome, certo? Ele não profere o nome, mas ele diz um que estava assentado no trono. Ele só diz um. E nós sabemos que é Deus. Agora, a grande questão o Deus em questão aqui é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo? E por que da minha pergunta? Porque é claro que as Escrituras Sagradas, aqui eu lhe digo logo daqui, é claro que as Escrituras Sagradas, elas aplicam a palavra Deus, no grego theos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui eu já deixo logo bem claro esta posição a partir da Escritura, certo? Que o termo Deus, a palavra Deus, ela é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a partir daí, nós estabelecemos então esta pergunta: quem é o que está assentado no trono? É o Pai? É o Filho? Ou é o Espírito Santo? E outra coisa que deve ser também frisada aqui neste vídeo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas ou uma só pessoa? Bom, os unicistas eles vão dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas são três manifestações do mesmo Deus. Ou seja, nós temos uma só pessoa e não três pessoas distintas. Então, a pergunta que eu fiz aqui, quem é que está sentado no trono, ela tem várias respostas, de acordo com os intérpretes, com a sua escola de interpretação, bom, de acordo com a igreja, com o credo, no que diz respeito a Deus. Alguns vão dizer que é apenas o Pai. Outros vão dizer que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão assentados. Então vamos trabalhar estas várias vertentes. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Bom, lembrando que João, por várias vezes, ele refere-se àquele que está assentado no trono. Por exemplo, João 4:2, ou Apocalipse 4:2, Apocalipse 5:1 e 21:5, certo? Em várias passagens, João ele faz alusão àquele que está sentado no trono. Então vamos lá, queridos. Vamos aqui dizer o seguinte, que primeiro nós temos que fazer aqui uma exposição, sim, dentro do Apocalipse, e deixar bem claro uma coisa logo, que aquele que está assentado no trono, ele é distinto do Filho. Repito, aquele que se encontra sentado no grande trono branco, ele é distinto do Filho. E como é que nós sabemos? É simples. Vamos aqui, ó. Apocalipse capítulo 5 e versículo 1 ó, em diante diz assim, ó: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Certo? Então vamos lá.
Aí a gente vai para o versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, eis que estava no meio do trono. Grave bem isso. Eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, ou 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então vamos analisar aqui estes versículos bem aqui, versículos 5 e 6. Ó. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é este leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? É o Messias, é Cristo. Certo? Então aqui está muito clara a referência a Cristo. E aqui o que está muito claro, e que fique isto bem claro, principalmente para aqueles que defendem o unicismo, que em toda a Bíblia Sagrada, mas tratando-se do livro do Apocalipse, em especial, o livro do Apocalipse ele faz uma clara distinção entre o que está assentado no trono e o Filho. Ou seja, nós não podemos confundir as pessoas, nós não podemos ensinar que o que está sentado no trono, Deus, por assim dizer, o Pai, vamos entender o Pai que está assentado no trono, nós não podemos entender o Pai como sendo a mesma pessoa do Filho, como sendo o leão da tribo de Judá. Aquele que está assentado no trono, e eu quero que você preste atenção muito bem a cada palavra que eu vou falar, aquele que está assentado no trono é distinto do leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá é o Messias. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Quem é que estava no meio do trono? Quem é que estava no meio do trono? O Messias, o Cordeiro. No meio indica, e veja que nós temos aqui uma linguagem simbólica, figurada, uma linguagem mística. Por que ele estava no meio? Isso quer dizer que ele é o centro. O Cordeiro estava no meio do trono, no meio do trono. Isso faz do Cordeiro o centro. Isso faz com que o Cordeiro seja o centro. Isso faz com que o Cordeiro seja a porta que leva a Deus. Ele é o único acesso que leva àquele que está assentado no trono. Quer ver? Vamos lá. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais, no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Então, ele estava no meio do trono, e entre os animais viventes, e entre os 24 anciãos. Um cordeiro como havendo sido morto. Então aqui Cristo ele ocupa a posição central. O lugar central, o centro, é ocupado por Cristo. O livro do Apocalipse ele está mostrando aqui que Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas, elas giram em torno do Filho, em torno do Cristo. É por isso que o Cristo aqui ele aparece como estando no meio do trono, e no meio dos animais e entre os 24 anciãos. Vamos lá. Um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Ora, é importante, irmãos, nós analisarmos isso aqui. O cordeiro tinha 7 pontas. Pontas ou chifres fala de poder, de força. 7
fala de perfeição, de totalidade. Então, o que é que nós temos aqui no cordeiro? Já que ponta significa poder, força, e 7, totalidade, perfeição, então isto indica que o poder, ou melhor, isto indica que o cordeiro, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nas mãos. E de fato Cristo lá em Mateus ele diz: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Então o fato de o cordeiro ter 7 pontas e o cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos. O fato de o cordeiro ter 7 pontas e 7 olhos indica que ele é todo poderoso. Porque as pontas falam de poder, as pontas apontam para poder. E o número 7 fala de perfeição, de totalidade. Então ele tem todo o poder. Então as testemunhas de Jeová, elas erram quando dizem que apenas o Pai é todo poderoso. Não. Eu quero lhe dizer que o Pai, ele é todo poderoso no Filho e por meio do Filho. O Pai, ele é Deus no Filho e por meio do Filho. Explique melhor, professor. A Bíblia Sagrada nos faz entender e nos mostra que é impossível a existência do Pai sem o Filho. É impossível a existência de Deus sem o Filho. Lembre-se o que João diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, as testemunhas de Jeová, eles diminuem o Filho. Eles dizem que o Filho é um Deus poderoso, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Eles dizem que o Filho é um Deus secundário, é um Deus criado, um Deus que nem sempre existiu. Mas prestai bem atenção, o simbolismo aqui, João está empregando simbolismo sim, figura de linguagem sim. Mas o simbolismo aqui, das 7 pontas e os 7 olhos, fala muita coisa. E uma das coisas que essas 7 pontas e esses 7 olhos do Cordeiro transmite para nós é que o Cordeiro é todo poderoso. O Cordeiro é todo poderoso. Ok? Isto a Bíblia Sagrada mostra. Então vamos prosseguir. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, no meio dos 4 viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Então vamos lá. 7 olhos. As 7 pontas. 7 pontas. Fala de todo o poder. Já que a ponta representa poder, então nós temos aqui 7 poderes, ou seja, o poder total pertence a Cristo. Ele tem a totalidade do poder, ele é todo poderoso. Só que o Cordeiro ele não tinha apenas 7 pontas. Ele também tinha 7 olhos. Olhos fala de visão, de ciência, de conhecimento. Então, o Cordeiro ele tinha 7 olhos. Isso significa o quê? Que o Cordeiro ele tem todo o conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Não há nada que se oculte dos olhos do Cordeiro. Não há nada que possa vencer o Cordeiro, porque ele é todo poderoso, ele tem 7 pontas. E não há nada que se esconda do Cordeiro, porque ele tem 7 olhos. Ou seja, ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. É por isso que Cristo disse: eu sou aquele que sonda os rins e o coração. E apenas Deus conhece o íntimo do homem. Logo, o fato de o Cordeiro ter 7 chifres ou 7 pontas e 7 olhos, indica que ele é não somente todo poderoso, não somente que ele tem todo o poder nas mãos, mas que ele sabe de todas as coisas. E aqui eu acrescento que 7 pontas e 7 olhos são inerentes ao Cordeiro, ou seja, desde quando o Cordeiro existe, que
existe nele as 7 pontas e os 7 olhos. Então, o poder no Cordeiro é um poder eterno. Assim como o Cordeiro é eterno, os 7 poderes, as 7 pontas no Cordeiro são eternos com ele. Os 7 olhos no Cordeiro existem desde a eternidade. Logo, o Cordeiro, ele é todo poderoso desde toda a eternidade. E é por isso que nós dizemos que Deus, ele é todo poderoso no Cordeiro. É impossível Deus ser todo poderoso. Não tem a menor chance de Deus ser todo poderoso fora do Cordeiro. Não existe. Deus é todo sábio. Ele sabe de todas as coisas no Cordeiro e por meio do Cordeiro. Nunca houve um tempo em que Deus, o Pai, existisse sem o Cordeiro. Outra coisa que precisa ser dita é que estas 7 pontas e estes 7 olhos, eles não pertencem apenas ao Cordeiro, mas àquele que está assentado no trono. Como professor, exatamente, aquele que está assentado no trono, ele, preste bem atenção, aquele que está assentado no trono, ele tem 7 pontas e 7 olhos. Deixa eu ver bem aqui uma coisa aqui. Se você ir lá, por exemplo, para Zacarias 3, 9, 4, 10, eu vou ler aqui para você, Zacarias 3, 9, 4, 10. O que é que diz lá? Esse simbolismo de João, ele é extraído do livro de Zacarias no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3 e verso 9. O que é que diz aqui? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Esta pedra aqui, ela aponta para o Messias. E sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Agora vamos aqui para 4:10. O que é que diz? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo um prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Olha, querido, veja bem. Aqui está dizendo, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O que é que Zacarias está dizendo? Que o Senhor tem 7 olhos. Então, quando eu digo que as 7 pontas e os 7 olhos no Cordeiro são inerentes também ao Pai, logo também nós podemos dizer que o Pai tem 7 olhos e 7 pontas. Ok? Que Zacarias ele diz que os 7 olhos, que aqui é descrito como 7 olhos do Cordeiro, lá em Zacarias são 7 olhos do Senhor. Logo, não só o Filho tem 7 olhos, não só o Filho é portador de 7 pontas, mas o Pai é portador de 7 pontas, o Pai ele é portador de 7 olhos. Por isso é que eu digo que o Pai ele não é Deus fora do Filho. O Filho ele não é todo poderoso fora do Pai. O Filho não é onisciente à parte do Pai. O Pai não é onisciente sem o Filho. O Pai não é todo poderoso sem o Filho. Como professor, exatamente isso. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então vamos continuar aqui. E aqui João ele vai dizer assim, 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos de Deus, já está dizendo aqui, 7 Espíritos de Deus. Ora, se as 7 pontas e os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, logo está justificado o que eu disse para você, que as 7 pontas e os 7 olhos pertencem àquele que está assentado no trono. O simbolismo aqui, que é aplicado para o Filho, para Cristo, quando se diz que o Cristo tem 7 olhos e 7 pontas, não é só o Cristo que tem, mais Deus, o que está sentado no trono. Ele tem 7 olhos, ele tem 7 pontas. E por quê? Porque está dizendo, o que significa os 7 olhos e as 7 pontas?
E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E é interessante, irmãos, que estes 7 Espíritos de Deus, já está dizendo, eles são 7 Espíritos de Deus, ou seja, eles são 7 Espíritos daquele que está assentado no trono. Estes 7 Espíritos, eles se encontram exatamente na presença imediata do Todo-Poderoso. O que é que diz aqui? Ó? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, 1:4. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 Espíritos, percebam, eles se encontram diante do trono de Deus. Estes 7 Espíritos, eles se encontram no Cordeiro, porque eles são as 7 pontas e os 7 olhos do Cordeiro. Sim, estes 7 Espíritos, eles não somente se encontram perante o trono de Deus, mas eles se encontram em Deus. Por quê? Porque os 7 Espíritos são os 7 Espíritos de Deus. Logo, sempre que existiu Deus, existiu em Deus os 7 Espíritos. Sempre que existiu Deus, Deus é eterno, pois os 7 Espíritos são eternos. E também nós aproveitamos para dizer que erram aqueles que dizem que os 7 Espíritos são 7 arcanjos. Não. 7 Espíritos, nós continuamos a ter aqui um simbolismo, uma figura de linguagem. 7 fala de perfeição, de totalidade. Por que 7 Espíritos? A mensagem é que Deus, ou melhor, o Cordeiro, ele possui o Espírito Santo na sua plenitude, na sua totalidade. 7, perfeição, totalidade e plenitude. Logo, os 7 Espíritos fala do Espírito na sua plenitude, na sua perfeição. Então, o que o autor está dizendo para nós, por meio do simbolismo, é que o Cordeiro, ele é portador do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus na sua totalidade. O Cordeiro, ele não tem apenas uma parte de Deus. Ele tem Deus na sua totalidade, porque o Cordeiro, ele é Deus. Os 7 Espíritos repousam sobre o Cordeiro e estão sobre o Cordeiro, estão no Cordeiro. E são eternos com o Cordeiro. Hebreus 9,14 diz que Cristo se ofereceu, pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu ali no Calvário, ele deu a sua vida. Mas é interessante que Hebreus 9,4 diz que o Espírito é eterno. Por isso é que nós dizemos, aquele que está sentado no trono, ele sempre existiu, e sempre existiu com ele e nele o Espírito. O Cordeiro que tinha 7 pontas e 7 olhos, sempre existiu com estas pontas e com os 7 olhos. E os 7 olhos e as 7 pontas são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são o que? Arcanjos? Não. Os 7 Espíritos de Deus apontam para o Espírito Santo na sua plenitude. Então vamos continuar aqui. Demos esta explicação. Então vamos aqui para versos 6, 7. E veio, verso 7, e veio quem é o Cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então aqui eu insisto em dizer o seguinte, para os unicistas que dizem que o Filho é o Pai, eles estão errados, estão equivocados. O Filho, ele é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. São separados? Não. São distintos? Sim. Separados? Não. Onde o Pai está, o Filho está. O Pai, ele é contemplado pelo Filho. Ninguém pode ver Deus, aquele que está sentado no trono, senão no Filho e pelo Filho. Vamos aqui para João capítulo 14. João capítulo 14 e versículo 7. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui está muito claro, ó queridos. É impossível se contemplar a Deus a não ser em Cristo e por Cristo. Daí é que eu digo que não existe pai sem filho, não existe filho sem pai. Cristo diz, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aqueles a quem o Pai o revelar, ou o Filho revelar. Então, o Filho é conhecido pelo Pai, e o Pai é conhecido pelo Filho. O Pai é conhecido no Filho, e o Filho é conhecido no Pai. E quem é que conhece o Pai? Os mesmos que conhecem o Filho. E quem é que conhece o Filho? Os mesmos que conhecem o Pai. E quem é que conhece o Pai e o Filho? Aqueles a quem o Filho o revelar. Aqueles a quem o Filho o revelar. Estas palavras que Jesus aqui diz em João 14, aí por exemplo 10, 11, quem vê a mim vê o Pai, não pense você que isto é válido apenas para aquele momento, não. Na eternidade, depois da nossa ressurreição, quando nós contemplarmos Deus, vamos olhar para Deus, vamos contemplar Deus por meio do Filho e no Filho. Como é que é, professor? Exatamente. Professor, quer dizer que lá não vai haver dois tronos? Mas a Escritura não diz que o Filho está à direita do Todo-Poderoso? Sim. A direita quer dizer lugar de honra. Mas prestar bem atenção, na eternidade, nós não vamos ver dois seres separados, corporais. É um erro. Aqueles que pensam que Deus é um corpo, que pensam que o Todo-Poderoso Deus, onipotente, o Pai, está literalmente assentado num trono e é visto por anjos e tem um corpo, estão equivocados. O corpo do Pai é o Filho. Deus só pode ser visto por meio do Filho. É isso que está escrito no Evangelho. Deus jamais foi visto, mas o Filho unigênito que se encontra no seio do Pai, este o deu a conhecer. Ok, queridos? Vamos aqui. Mas voltando à nossa pergunta do início, aquele que está assentado no trono. Quem é aquele que está sentado no trono? Quem é aquele que está sentado no trono? Será que somente o Pai está sentado no trono? E o Espírito Santo, onde está? E o Filho, onde está? Vamos lá. Primeiro, eu vou lhe provar que a Bíblia Sagrada, ao mesmo momento que faz distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma Bíblia mostra que é impossível, é simplesmente impossível se contemplar a Deus senão por meio do Filho. Com isso, eu vou lhe mostrar que aquele que está assentado no trono, o trono está sendo ocupado pelo Pai e pelo Filho e pelo Espírito Santo. Professor, eu não estou entendendo. Exatamente, o trono, aquele que está sentado no trono. Aquele que está, eu estou usando o singular, aquele que está assentado no trono, o trono, fala-se apenas de um trono, é ocupado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 3 e versículo 21. O que diz aqui? Ó? A quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ó, e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora eu pergunto, o trono aqui em questão, que João vê, é o trono de Deus, é o trono do Pai. E agora eu lhe pergunto, quando Cristo diz isso aqui, ó, a quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O trono de Cristo é o trono de Deus, é o trono do Pai. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, entenda, não existe dois tronos. O trono do Filho é o trono do Pai, por quê? Porque o Filho está assentado, não estará.
está, no presente, está assentado no trono do Pai. Ó. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quando João diz, e vi aquele que estava sentado no trono, ele estava vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Professor, mas você mesmo leu ainda agora o Cordeiro recebendo um livro da mão daquele, da destra daquele que está sentado no trono. Sim, mas lembre-se, o livro do Apocalipse, ele é cheio de simbolismos. E quando eu lhe disse que o Filho é destino do Pai, ele é de fato destino do Pai. Vou deixar bem claro, apenas o Filho é o Cordeiro. Apenas o Filho morreu e ressuscitou. Apenas o Filho se fez carne. Apenas o Filho nasceu. Apenas o Filho foi crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Essas prerrogativas, essa experiência ou essas experiências, elas pertencem apenas ao Filho. Essas experiências elas não foram experimentadas nem pelo Pai e nem pelo Espírito Santo. E é por isso que João vê exatamente isso aqui. Ó. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Aqui não é o Pai e nem o Espírito. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está bem aqui, meu irmão? Aqui nós temos uma clara distinção entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e o Deus Filho. Porque apenas o Filho tem corpo, apenas o Filho é homem. Mas em termos de divindade, o Filho é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Então, no que diz respeito à divindade do Filho, o Filho na qualidade de Deus, o Filho na qualidade de Deus, na forma de Deus, ele se encontra assentado no trono de Deus. O Filho na qualidade de Deus, na forma de Deus, ele foi contemplado ali por João. Aquele que está assentado no trono é o Pai? Sim, mas não é o Pai sem o Filho. Aquele que está assentado no trono é o Filho? É, mas não é o Filho a parte do Espírito Santo. Aquele que está assentado no trono é o Espírito Santo? É, mas não é apenas o Espírito Santo a parte do Pai e do Filho. Aquele, no singular, que está sentado no trono é Deus. Deus. Aquele que está sentado no trono é Deus. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas não podemos confundir as pessoas. Ok, queridos? Que fique isto bem claro. E eu falo assim por quê? Porque a Escritura me faz falar assim. Deus estava em Cristo. É importante nós ver, por exemplo, 2 Coríntios 5,19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Então, tudo que Deus faz, Ele faz por meio de Cristo e em Cristo. Tudo. Atos 17,31 diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora que há de julgar o mundo por meio de um varão que para isso destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Deus, ele julgará o mundo por meio de quem? Por meio de Cristo. Repito, Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele julgará o mundo por meio de um varão, e este varão é Cristo. Deus, ele julgará o mundo e ele estará assentado no trono. E Deus julgará por meio do Filho, logo o Filho está assentado no trono. João 5,22, que diz, mas o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, quem é que está sentado no trono? Quem é que vai julgar as nações do mundo? É o Pai? Sim. Mas é o Pai, a parte do Filho? Não. É o Pai por meio do Filho. É o Pai no Filho. Ok, amados? Vamos aqui, Apocalipse 22, 1 a 3. Isso aqui é muito importante para nós fecharmos aqui o nosso estudo. Apocalipse 22, 1 a 3. O que diz aqui? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia
do trono, no singular, de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ok, queridos? Então não existe dois tronos na eternidade. Se você quiser falar, não existe dois tronos no céu, que diga, não existe dois tronos no céu. Não existem três tronos no céu. Alguns chegam ao absurdo que nós vamos contemplar três deuses, três pessoas, em três tronos separados. Um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo. Isto é absurdo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que há apenas um trono, porque há apenas um Deus. E este Deus, ele é manifestado no Pai, por meio do Filho e no Espírito Santo. Este Deus único, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Repito, este Deus único, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um Deus. 1 João 5,7 diz, três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, há uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como o homem é corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o homem é corpo, alma e espírito. Hebreus 4,12 também mostra o homem como corpo, alma e espírito. Mas eu sou três pessoas separadas? Não. Mas eu sou composto de corpo, alma e espírito. Eu sou um ser tricotômico. Então, da mesma forma é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o Espírito não é a alma e a alma não é o corpo, assim também o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Mas assim como o corpo, a alma e o Espírito são inseparáveis, assim também o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. São distintos, mas são inseparáveis. Ok, queridos? Então saiba, que fique isto bem claro, na eternidade, se você preferir dizer no céu, nós vamos contemplar apenas um trono. E por quê? Nós vamos contemplar apenas Deus. Nós vamos contemplar o Pai no Filho. Quando nós estivermos olhando para o Filho, nós estaremos olhando para o Pai. Sim, nós estaremos também olhando para o Espírito Santo. Deus, ele tem um corpo. E a forma corporal de Deus está no Filho. A única forma da criação ver a Deus foi por meio do Filho na encarnação. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.